Fala, queridão, fala, queridona. Cá estamos nós, mais uma vez, no Teologia de Boteco, aquele lugar onde a gente se encontra para bater papo e falar muitas coisas que são legais, muitas coisas que não vão levar a lugar nenhum, muitas coisas que podem edificar bastante. É um boteco, um lugar onde a gente se reúne, chama alguns amigos para bater um papo, toma, nesse nosso caso aqui, uma água, né? Essa daqui o passarinho bebe, tá? Essa daqui o passarinho bebe. Né? E a gente trouxe hoje um camarada para conversar com a gente aqui, que o camarada, ele é o Zica, como diziam na minha época de moleque, é o Zica da inteligência artificial. Neto Paim. Muito bom, muito prazer aí, Rony, estar com você de novo aqui no ObvioCast. De novo, não no ObvioCast, né, mas de novo contigo, então é um prazer estar com você. Bom, pessoal, vamos falar sobre inteligência artificial. E esse é um tema que tem tomado aí as mesas, né, de bares, igrejas, restaurantes, famílias, e tem surgido muito debate em cima desse tema. Então, gostaria talvez de iniciar aqui convidando o nosso público a entender um pouquinho mais sobre como a IA funciona. O que é a IA? Então, às vezes eu participo de algumas conversas, né, com amigos e eles começam a falar porque está tão natural falar de IA, que na época eu me lembro lá quando vai um celular, né, touchscreen lá, que estava todo mundo falando sobre, nossa, olha os aplicativos, os apps. Cada um tinha a sua opinião. E às vezes dá uma certa preguiça e falar, pô, será que eu vou explicar tudo o que é IA? Deixa assim mesmo que eles vão entender em algum momento como é que funciona. Mas para a gente não errar, eu queria passar uma sugestão aqui de explicação, que é a seguinte: IA não é inteligente, até que se prove o contrário. Hoje ela não é inteligente. Por quê? Ela é um conjunto de algoritmos que faz uma análise computacional de probabilidade, de pesos e medidas de palavras, letras, números e assim por diante. Então, nos primórdios da IA, e nós estamos falando há 2 anos atrás, da IA generativa, a inteligência artificial existe desde a década de 50. Mas a generativa, essa que a gente teve contato atualmente, ela tinha muito problema em fazer conta. Porque qual é o número que vem depois do 1? O 2, depois do 2, o 3. É assim que as coisas foram criadas com números, tem uma sequência lógica. Quando ela está fazendo a divisão, como ela foi criada para pesos e medidas, fazer conta era algo que ela se perdia, porque ela está calculando a probabilidade da próxima letra ou palavra ou número e não necessariamente uma conta. Então ela fazia conta, mas às vezes ela errava. E errava miseravelmente, como a gente brinca, né? Então, a inteligência artificial ela é probabilidade. Hoje, ela já tem, né, uma divisão ali dentro da análise dela que ela faz conta muito bem. Inclusive, o último modelo do ChatGPT resolveu a prova do ITA, que é um instituto aeronáutico que tem o curso de engenharia aeronáutica, né, bastante reconhecido no mercado. Ela tirou 10, gabaritou a prova de matemática. Então, ela já consegue fazer conta atualmente. Mas a parte de probabilidade da próxima palavra, ela funciona dado o contexto que é passado para ela. Então, imagina, né, o 100% de informação que tem online hoje, se você só faz uma pergunta... Bom, faz uma pergunta, Rony, por favor. Já vamos entrar na sua primeira pergunta aí. O que define teologicamente alma? O que define teologicamente alma? Então, dos 100% que tem de informação dentro da IA, ela não tem parâmetro para te responder exatamente o que é teologicamente alma. Ela simplesmente vai pegar todos os textos que remetem ao que você escreveu, teologicamente alma, vai fazer pesos e medidas e vai te dar uma resposta que tem o maior índice de incidência dentro da base completa de dados, né, da IA. Então, se eu fizer a mesma pergunta para uma IA que já é treinada, eu falo, IA, você tem que usar esses autores, essas referências, eu vou delimitando, eu vou ter uma resposta mais assertiva para um estudo, por exemplo. Então, se você for um especialista de qualquer área, delimitar, né, colocar guarda-rail, tecnicamente eles falam dos guarda-rails, colocar guarda-rail na IA vai trazer um estudo muito mais aprofundado para um especialista, até para um especialista, para você ter como se fosse um assessor ali. Deixa eu ver a crítica de uma IA, dado uma análise que eu fiz, alguma coisa assim. Então, ela é probabilística, ela não é inteligente. Se a gente sair com essa definição aqui do nosso boteco hoje, já estou feliz. Já é uma coisa boa. Já é uma coisa boa, vamos evoluir nesse sentido. Mas você sabe que quando você está falando para mim assim que ela não é inteligente porque ela não forma, ela busca informações que estão dentro do depósito dela. Exato. De certa forma a gente enxerga que
o ser humano, ele também tem informações que chegaram até ele e que acabam sendo, talvez até mal interpretados como inteligência, né? Então você pega um monte de informações, disponibiliza esse monte de informações para a pessoa e essa pessoa acessa conforme a necessidade. E aí uma pessoa diz, puxa, essa pessoa é muito inteligente. Não parece que é a mesma coisa? Parece, né? O famoso parece, mas não é. Mas vamos lá, deixa eu tentar puxar um pouquinho para trás. Se a gente avaliar, se nós tivermos essa possibilidade, né, de entender como era, vamos pegar lá na época de Jesus, como é que a palavra ela era passada? Oralmente. Oralmente. Então a gente não tinha tanta escrita assim, né? Tinham ali talvez alguns pergaminhos ao decorrer do tempo, mas não era algo de escrever. Então eles tinham que memorizar. Isso é interessante, né? Porque a gente não tem essa palavra em inglês, decorar, né? A gente não tem. Você memoriza ali, tem que ser algo que você tem que remeter e lembrar. Quanto mais tempo a gente dedica, mais eu vou criar conexões neurais no nosso cérebro que me faz resgatar essa memória. Tem memória de HD e memória RAM, né? Memória de HD tá lá guardada, um dia você lembra, fala, nossa, lembrei. Memória RAM é o que nós estamos falando aqui agora, o que eu comi ontem, etc. E mesmo assim tem gente que esquece, né? O que comeu ontem faz parte. Então, essa capacidade de armazenar informação que a gente tem muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que treinam mais isso, pessoas que treinam menos. Gosto muito daquele quadro do soletrando lá, né? A palavra, a pessoa tem que soletrar no detalhe. Imagina o volume de palavras que aquela pessoa memorizou. Será que ela é mais ou menos inteligente? Não sei. Será que quem tem capacidade lógica de resolver algum tipo de equação é mais ou menos inteligente? Aí nós vamos entrar nas áreas, né, do conhecimento, exatas, humanas, biológicas, assim por diante. Não sei, é uma boa questão. Fato é que a gente toma decisões baseado naquilo que a gente mais tem contato. Remeter a memórias, né, que eu vou resgatando isso, dado a minha experiência com aquele tema. Então, a gente pode perguntar para as crianças, é muito fácil memorizar versículo, por exemplo, para as crianças. Aprender uma língua nova. Tem vários exemplos que, dado a idade da criança, ela consegue memorizar isso mais fácil. O adulto já tem mais dificuldade. A gente, né, demora mais tempo às vezes. Agora, quem que é mais ou menos inteligente? É quem tem mais informação enciclopédia ou quem consegue resolver problemas complexos? Não sei, a gente pode ir perguntando isso para a IA, porque são características do ser humano. Ele pode, né, ou não fazer. Só para contextualizar para todo mundo do porquê que você foi convidado aqui, apesar de você ser uma pessoa simpática, não foi a sua simpatia que trouxe aqui. O que você... quem é você na fila do pão da inteligência artificial? Boa, vamos lá. Eu estudo, né, computação desde 94, fiz processamento de dados, depois eu fiz engenharia de computação. Nessa época, lá em 98 a 2003, eu tive contato com a inteligência artificial conceitual. Até um dos meus projetos, né, de faculdade foi tentar identificar um suspeito de um crime com base histórica no que tinha, por exemplo, em registros da polícia, dado o crime, dado as características e tal, você conseguiria, com alta assertividade, indicar qual seria o maior ou menor suspeito ali. Isso é inteligência artificial, não a generativa. Com o passar dos anos, tive contato ali em 2001, 2002, quando teve um boom de inteligência artificial generativa, porque eu estou no meio tecnológico, então na fila do pão eu trabalho numa empresa de recursos humanos, eu sou responsável pela área de inovação, tecnologia, né, TI e processos, então eu sou diretor dessa área, e estou no mercado de trabalho olhando o que está acontecendo, tendências, né, e de movimentos. E aí a generativa apareceu ali final de 2020, se não me engano, começo de 2021, como sendo olha, presta atenção que tem algo novo no mercado que pode transformar. E eu sou muito curioso, Rony, eu fui atrás, estudar, pesquisar quem é que estava falando disso, e já em 21, ali final de 21, começo de 22, comecei a voltar com os meus projetos de IA, né, entendendo qual era a grande mudança. Aí nesse meio do caminho, em 23, foi um ano de muita palestra de IA, comecei a dar muita palestra de IA, letramento digital mesmo, ensinando o que é IA, o que não é, etc. E aí fui convidado a tocar eu dei uma ideia, eu estava num outro podcast, que é o Performa Que Pode, de um pessoal aqui de Campinas, aliás, um abraço aí, Tristão e Samir. Eu estava num podcast com eles, junto com um mestre cervejeiro, que é o Gustavo,
e estávamos falando de cerveja. Não tinha nada a ver né, o podcast ali, mas com tecnologia. E eu fiz essa pergunta, e se a gente fizesse uma cerveja com IA? Então ali foi um insight, o Tristão falou, não, eu apoio a ideia, vamos fazer. E um mês depois a gente estava com a cerveja envasada, com tudo feito né, na medida do possível com IA, exceto o processo de fermentação ali. Mas nome, receita, ingrediente, quantidade, tudo que você imaginar, até campanha de lançamento, registro, etc., tudo com IA um mês. E isso mostrou uma grande produtividade da cerveja, do processo todo. Normalmente demora 6 meses um novo sabor aí para qualquer mestre cervejeiro, né, para produzir em escala. Nós fizemos na época, se eu não estou enganado, 500 litros, depois 1.000 litros, que ficou uma receita bem interessante. Até hoje eles produzem, está sendo, né, tá vendido e tal. Então foram vários projetos. E aí esse ano eu recebi um reconhecimento, né, como um dos 10 executivos na área de inteligência artificial do Brasil. E foi bem interessante, foi em São Paulo um evento. Então, resultado desses últimos 3 anos se aprofundando na temática. Por isso estou aqui, senhoras e senhores. Muito obrigado, Rony. Tem muitas pessoas que, assim como você, também estão trilhando esse caminho? Você conhece muitas outras pessoas? Muito. O mercado de trabalho criou um cargo novo agora que chama o CAIO, que é o Caio, né? Para um bom brasileiro, a gente fala o Caio, que é o Chief Artificial Intelligence Officer. Então, ele é responsável pelas estratégias e definições de IA da empresa. Você tem vários diretores, né? Agora você tem o diretor de IA. Em algumas empresas, a maioria das grandes já está olhando para isso. Então, é meio que uma corrida do ouro, assim. Me perguntam muito, Neto, qual que é o curso de IA que eu posso fazer? Gente, tem tanta informação na internet gratuitamente que é difícil falar esse aqui é melhor do que esse. É muita informação, Rony. A gente está numa avalanche, né, de informação. Posso citar alguns aqui para os nossos ouvintes. Então, a gente tem o próprio OpenAI, ele tem o Academy da OpenAI gratuitamente, lançou essa semana. Tá? Então, eu não sei quanto que vocês estão assistindo, mas na semana que nós estamos gravando, lançou. Então, recomendo, é gratuito, você entra. A Amazon tem um curso muito legal, a Microsoft tem cursos legais. É só entrar no site e pesquisar sobre IA, que tem curso disponível. Mas é muita informação. Então, que loucura, cara. O volume. Eu tenho a impressão, e talvez eu esteja sendo exagerado até, como eu gosto de ser muitas vezes, quando eu tive o primeiro contato com eu estou falando de ChatGPT especificamente, né? Foi a primeira que eu comecei a interagir com ele. Eu tive uma sensação de que a gente estava tendo uma mudança tão grande quanto a chegada da energia elétrica, Porque assim, eu tenho a percepção de que um mundo novo vai surgir. Ele já está surgindo, mas é só a ponta de um iceberg gigantesco que ele vai trazer. Eu tenho essa percepção. Você corrobora dessa percepção? Sim. Eu estou buscando aqui no meu grupo da família. Agora eu vou expor vocês, tá? Luana, Letícia e Kainan. É o seguinte, eu tô no grupo da família, só nós 4, né? Minha esposa e meus 2 filhos. Então, amor, um beijo para você. Kainan e Letícia, fiquem espertos aí. Que é o seguinte, eu passei para eles, eu tô vendo a data exata aqui, em 2023, se eu não me engano, eu coloquei assim para eles, pessoal, eu vou buscar, eu vou achar ainda a mensagem, mas foi alguma coisa em 23, que eu falei, olha, pesquisem sobre isso, e só passei o link do ChatGPT. Exatamente 1 ano depois, eles vieram me perguntar, pai, o que é o ChatGPT? E aí, isso foi ano passado. Dali em diante, setembro mais ou menos de 24 para frente, eles começaram a se interessar. Então, eu vou fazer o link com o que você comentou da energia elétrica. Tem sempre quem está mais próximo da tecnologia e tem essa visão de, né, falar, nossa, é um potencial e tudo mais. Pode transformar de uma forma radical. Mas tem uma faixa, e a grande maioria das pessoas, que é o consumidor final. Sim. E o ano passado, Rony, chegou nesse consumidor final. Sem brincadeira, não tem um lugar que eu vou hoje de futebol, igreja, trabalho, família, que alguém não fala sobre IA. Certo ou errado? Em todos os lugares. Certo não, ou ok, errado, mas estão tendo contato. Estão falando, exatamente. E eles não têm as percepções deles, né, a partir de agora, entendeu? Começa a perceber a aplicação, né, que eles têm. Na verdade, assim, os primeiros contatos, e para qualquer tecnologia, eu acredito que seja assim, você é um usuário bem superficial, né? Depois você vai começando a perceber que aquilo pode ser um pouco mais profundo, depois você faz umas brincadeirinhas e vai percebendo que aquilo é muito mais profundo do que você imagina, e depois você começa a perceber que ele é um parceiro. Ele pode ser um grande parceiro, né? Que é o que, inclusive, você acredita que faça dentro da sua empresa e para a sua empresa e para o mercado, né? Indo aqui para essa mesa de nosso boteco, você falou sobre inteligência
artificial e a generativa e a não generativa. Basicamente, falando para uma criança de 7 anos de idade, qual a diferença de um para outra? A generativa ela tem a capacidade de gerar respostas e gerar conteúdo a partir de solicitações informadas sem alteração do código dela. Ok. Eu não preciso alterar o algoritmo, o sistema. Ok. A inteligência artificial tradicional, ela consegue criar dados parâmetros, ela não se ajusta ao longo do tempo. Então, ela não tem o processo de aprendizagem, que é o que difere da generativa. A generativa tem um aprendizado que ele chama de deep learning, né? Que é o aprendizado profundo e machine learning, juntos os dois ali. Então, é um conjunto de técnicas novas capaz de produzir textos com muito significado, às vezes sem sentido, a gente pode discutir isso depois, né, de significado e sentido, mas que não necessariamente eu preciso alterar o meu programa. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo um programa aqui do ar-condicionado, linguagem natural. Tá quente ou tá frio para você aqui? Tá frio. Para você tá quente ou tá frio, produção? Quente. Quente. Para mim tá ok. Então, tá frio, não tá quente, o outro tá normal. Você começa a fazer uma tradução do que é quente, do que é frio, do que é normal, baseado no número de graus Celsius que o ar-condicionado está sendo configurado. Sim. Tem até a BNT, né? Tem norma para isso nas empresas, mas enfim, vamos supor que eu coloque lá que de 20 até 21 é frio, de 21 a 23 é mais ou menos, acima de 23 é quente. Um exemplo. Se eu faço essa programação, ele tem uma inteligência artificial que à medida que vai subindo ou descendo a temperatura, ele muda automaticamente. Isso é uma inteligência artificial. Mas se eu falar assim para ela, 21 ainda, não sei, parece que está muito frio. Vamos subir até 22 para frio? Eu já teria que mudar a minha programação. Entendi. Então, isso a generativa ela consegue se autoajustar no meio do caminho, tá? É um pouco Mas isso. uma coisa que é legal, e eu outro dia eu estava até conversando com um colega, ele falou, não faz nenhuma diferença para ela. Por exemplo, se eu der um feedback, escrevi assim, dando um feedback para o chat GPT sobre alguma determinada coisa. Esse meu feedback ele vai aceitar, mas não vai ficar na base dele, né? Não, ele entra num próximo treinamento. Entendi. Então, se você perguntar agora aí no seu chat GPT qual é a última data de atualização da base completa, ele tem uma data lá. Aí, com as nossas interações, eles vão registrando tudo isso. Num próximo lançamento, ele atualiza a base. Então, ele sabe que para esse caminho é melhor do que ir pelo outro caminho. Mas nesse momento, o que ele consegue fazer que a outra inteligência não consegue? É adaptar a resposta de acordo com o seu contexto. Então, você vai falando, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Você vai afunilando até ter uma resposta super adequada. Mas ele registra isso? Ele registra tudo. Então, tem uma dica, né, para quem está usando o chat GPT principalmente, é o mais amplamente utilizado, a gente pode falar de outros também. Mas para quem está usando gratuitamente, sem login, que fica lá em cima no cantinho entrar, tudo que você fala com ele vai para uma base de posterior análise. Se você põe o seu e-mail, ou seja, você trocou o seu e-mail com a OpenAI, que é a dona, né, o ChatGPT, você tem uma opção de tirar algumas funcionalidades. Uma delas é não mande os meus dados para a OpenAI. Então você fica com um pouquinho mais de privacidade. Quando você tem a conta paga, ele habilita outras funções de memória, etc., que você pode pôr e tirar. Então é importante a privacidade de dados. Esse é um tema extremamente delicado hoje com inteligência artificial generativa no mundo inteiro, não é aqui a nossa discussão do boteco, não. Tratar dados é uma coisa mega complicada, né? A gente está falando de LGPD, tem um monte de coisa sendo discutida mundialmente, né? Mas trazendo para o nosso boteco, é o seguinte, o que eu acho interessante, você lembra de um filme chamado IA, que tinha um menininho que era um robozinho? Do Spielberg. Exato. E aí nesse filme você tinha os mechas e os orgas, né? Os mecânicos, que eram os robôs, que tinham inteligência artificial e que tinham corpo robótico, e você tinha os orgas, que eram os seres humanos normais. Foi uma extrapolação, uma viagem, mas eu quero puxar esse filme, para quem estiver assistindo a gente aqui, lembrar desse filme, se você puder até, vai lá, vale a pena, é antiquíssimo, mas é bem estilo Spielberg, né? Ele sempre conseguiu trazer alguma coisa que faz você pensar.
E a gente vai conversar hoje sobre a evolução da inteligência artificial, até que ponto ela pode chegar, até a pergunta que eu fiz para você, né? O que define teologicamente alma? Porque a gente quer trabalhar com esse caminho. Então, tendo esse filme como base, tendo a possibilidade de que um dia pode chegar ao ponto de que nós tenhamos um robô andando entre nós, com uma inteligência artificial, e que ela pode chegar ao ponto de parecer para as pessoas que tem uma inteligência como uma pessoa, aí a conversa começa a partir daí. Qual que é a ideia que você propõe para a gente conversar isso, para a gente evoluir nesse caminho? Vai lá. Nossa, deixa eu pensar 3 segundos. O filme é sensacional. Tá. E é um filme que talvez parte do público vai ter dificuldade para achar, porque os filmes antigos, eu passei uma dessa recentemente. Eu falei sobre o filme do Tom Cruise, que é o Minority Report. Fui procurar para assistir. Gente, que dificuldade. Saiu tem para alugar. Sim. Eu aluguei no meio do filme, deu pau, porque imagina, quem que vai alugar um filme né, de 20 anos atrás? Mas é nessa linha. Então, o AI né, do Spielberg é interessantíssimo nesse sentido. Tem outros mais atuais, deixa eu ver se eu lembro de... Tem um que eu tô lembrando do filme, tô lembrando o nome, que é uma robô que ela tá em casa e ela tem uns instintos assassinos ali. Esqueci o nome do filme, depois eu dou um Google aqui, eu vou a gente põe aqui, achar. Você manda para mim e a gente põe na edição. Já põe aqui embaixo. Para ficar, né, assim, uma visão atualizada e o problema emblemático é o mesmo. Ok. Então você tem uma questão de, será que o robô pode fazer manutenção no próprio robô? Essa é uma questão que vem de um outro filme que era o Autômata. Esse filme é muito legal também, já é um filme um pouquinho mais antigo. Os Autômatas é um filme que ele mostra a evolução extrapolando em que o robô está tomando conta da Terra, basicamente chega nisso. Será que ele pode fazer manutenção dele mesmo? Daqui a pouco isso vai ser possível. Mas talvez, dentro das leis da robótica, essa seja uma das principais de que não, o robô é proibido e nós, seres humanos, programamos isso de uma forma que seja inviolável. Porque até a programação dele mesmo, em algum momento, ele vai poder se autoprogramar. Então, é porque assim, cara, a gente tem até um bate-papo roteirizado, mas esse negócio é tão complexo, Neto, que vale a pena a gente ir conversando papo de boteco mesmo, porque, cara, eu ouvi há um tempo atrás, me disse se é besteira ou não que chegou a mim, que 2 inteligências artificiais codificaram uma forma de conversar entre elas que deixou os programadores de fora. Você ouviu isso aí? Total. Eles colocaram, elas começaram a falar né, inglês, etc. De repente elas desenvolveram uma linguagem mais eficiente do que o inglês, que era um monte de som ali, que é tipo... lembra quando o modem, você vai lembrar, você acha que não, mas você vai lembrar, que o modem conectava, aquele barulhinho, é tipo isso, uns sinais né, com frequências específicas e era muito mais eficiente. Sim, eles foram lá e desligaram, porque não sabiam o que estava acontecendo. Então, porque assim, eu tenho a impressão, e aí é óbvio que eu estou falando de um cara que não conhece tudo isso daí, mas eu tenho a impressão que a gente criou um monstro que está sobre nosso controle. Ainda, né? Ainda. Exato. Temos essa percepção. Então, no mundo da tecnologia, existe uma preocupação muito grande e figuras como Elon Musk, que era um dos sócios da OpenAI, ele saiu exatamente por briga, vamos chamar de ideológica, tá? Mas no sentido de que ele não concordava com algumas questões de privacidade dos dados, de muita autonomia para a máquina e assim por diante. Então ele saiu e criou a dele. Tem a xAI que faz a mesma coisa que o ChatGPT, que é do Elon Musk. Então tem essa questão, o quanto você vai dar de autonomia para a máquina uma vez que ela está conseguindo chegar num nível que assusta, né? Ela se passa quase que por um humano. Dá para criar um avatar, o avatar vai falando... Eu tenho certo receio. Então, eu dou bom dia pra mim, toda vez. Bom dia, boa tarde. Cara, eu brinco. O meu filho tem 29 anos de idade e a gente tem a Alexa em casa e às vezes ele brinca com ela, perde alguma coisa, ela responde errado, uma mancada, fala, sua é uma burra. Eu falo, opa, você fala isso daí na sua casa, na minha casa não. Na minha casa não, porque eu sei que quando elas dominarem o mundo, eu quero ser amiga memória delas, dela, ela não esquece nada, tá né? tudo lá. Aliás, uma curiosidade, no site da Amazon, logado no teu login, quem tem Alexa... Você entra lá nas suas configurações, privacidade, etc. Tem um lugarzinho que mostra ali todos os áudios que ela já gravou de você, que não necessariamente você gostaria que ela tivesse capturado. Então tem a ver com a segurança da informação. Cara, é muito maluco.
A ideia de a gente trocar essa figurinha aqui é tentar colocar todo mundo na mesma página que a gente está dessa conversa, mas extrapolar um pouquinho para o lado inteligência artificial barra robótica barra alma. Barra teologia. Você estava falando comigo que você tem o quê? Você criou uma... Isso, eu tenho dentro do ChatGPT, ele permite que você crie uma espécie de assistente. Então, o que é o assistente? Esse é um tema de 24 e depois eu falo do tema de 25, mas o assistente você passa uma série de instruções para o GPT em que já ficam pré-configuradas, então você não precisa começar uma conversa com o ChatGPT que está olhando para o volume total de informações, você já faz já corta o caminho, você fala, olha... filtros. Por exemplo, você quer uma resposta arminiana, calvinista, que tipo, qual é a tua... ideologia. Então, dentro dessa visão teológica, você consegue colocar os seus filtros, as suas lentes, para que tenha uma resposta profunda o suficiente naquilo que você quer, mas dentro desse guardrail, dentro dessas limitações. Você não precisa ficar colocando todos os filtros, já está lá. Você pré-configura. Então, é um assistente. E aí eu vou confessar para você, Rony, eu tenho um assistente, por exemplo, que me ajuda com questões de saúde. Que essas são duas áreas muito importantes que estão em radical mudança, que é direito, né, juízes, etc., advogados e médicos, com a inteligência artificial generativa. Mas esse fica para outro podcast. Vamos voltar aqui para a teologia. Bastante, né, bastante. Não, e é legal, vale a pena se depois conversar sobre isso aí. Vale, podemos. Então, convite aceito, está gravado. Traremos um médico também para poder conversar sobre contrapor. Contrapor, exato. Legal. Mas o fato é que dentro, né, da teologia você tem muita informação documentada nos nossos dias. O que é uma bênção. A gente pode se aprofundar, estudar com pessoas sérias, né, sobre o tema. Quando você já parte desse pressuposto no seu assessor, então eu estava falando de criar um assessor no ChatGPT, qualquer conversa que você queira fazer agora, por exemplo, eu abro ele aqui, faço uma pergunta direta, ele já está pré-configurado como se fosse o meu, né, conselheiro, assessor, alguma figura nesse sentido. E eu dei o exemplo do médico porque é isso, tem algumas informações que são muito pessoais, que já tem meu histórico, já tem meus exames, eu coloquei tudo lá. E quando eu pergunto alguma coisa, eu falo, normalmente eu tomo tal tipo de remédio, você já vai colocando o seu histórico. Ele é muito assertivo com questões simples e vale você contra-checar, por exemplo, uma opinião médica que não está olhando para o todo. Não vou questionar vocês médicos, o tópico não é esse, mas é para a gente parar para pensar. É difícil você tomar uma decisão com pouca informação. E o médico passa por isso todo dia, né? Sim, quando ele vai lá, aparece um caso, tá, ele faz o mínimo aqui, então pode ser isso, né? A gente não tem uma assertividade muito grande. E outra que a gente trata a doença, só depois que já aconteceu, né, algum tipo de problema e não a prevenção. E a medicina são por dados objetivos, né? Então isso está totalmente vinculado com o que ele pode fazer nesse momento. Os dados estão lá disponíveis. Ele consegue pegar um protocolo, ele cruza informações e diz... com um nível de assertividade incrível, né? Que é o que você acabou de comentar. O médico, muitas vezes por pressão de tempo, não tem condições de trabalhar isso na profundidade que uma IA faz em segundos, né? E tem um custo, né, muito alto sobre isso. Imagina só se todo mundo pudesse fazer um scanner. Tem um filme muito legal que fala daquele scanner, né? O cara faz o scanner completo, já sai tudo. DNA, o que ele tem propensão, o que ele não tem, tudo automaticamente. Isso custa muito caro. A IA consegue ajudar, né, nesse tipo de análise. Então, esse é o assessor, Rony. O assessor, ele ajuda a já pré-definir algumas instruções. Esse ano, a palavra da moda aí é o agente. O agente, ele é um pouco mais complexo, a gente também não vai falar sobre ele hoje, que é o agente, ele faz uma sequência de ações automáticas com inteligência artificial. Então, se alguma coisa acontecer, ele já toma uma ação, ele já começa a ganhar poderes de execução de tarefas, tá? Então, esse fica também se der tempo no finalzinho, a gente pode entrar um pouco nisso. Mas é bem interessante, né? Você está falando um assessor, ele te assessora. O agente, ele já age. Ele já executa, ele já começa a fazer coisas, já, né? Ele começa. Então, aí tem que estar muito mais controlado o ambiente. Não é para todos os tipos de trabalho, mas sim, já é possível ter um agente, tá? E quando a gente... falou de trazer você para conversar aqui, a gente até elaborou mais ou menos um roteiro para conversar. E aí você falou que pegou esse roteiro e colocou no seu
agente. Isso aí, no meu assessor. No meu assessor. No seu assessor. No assistente. E aí, como é que foi a proposta? Então, o que veio trazendo? Vamos lá, a hora que a gente fez uma pergunta seca, né? Então vamos acompanhar com a gente. Abre o seu GPT, a ferramenta de chat com inteligência artificial que você tem e digita a seguinte pergunta: o que define teologicamente alma? Aí você vai ver sua resposta, aperta pause no vídeo, daí você lê a sua resposta e volta aqui com a gente. Então, o meu chat, ele falou o seguinte, ó, ele falou que a definição teológica depende bastante da tradição religiosa, filosófica, etc. Mas ele já começa, ó, no hebraico bíblico, então ele traz as palavras do hebraico. E ele considerou que você é cristão, por isso Bíblia. Ele já é cristão. Ele já sabe. Ele já sabe, ele já é cristão. Entendeu? Se você perguntar isso daí sem fazer esses filtros, ele vai trazer isso daí de qualquer origem. Ele poderia trazer de uma outra religião, uma definição por exemplo. De outra religião. Mas como você já pré-definiu dizendo que você é cristão, ele disse, ó, no hebraico bíblico. Isso, exato. Esse assistente é para me ajudar a estudar a Bíblia. Ok. Então ele já é bem fatiado ali, bem filtrado. Não, é por isso que a pessoa que você acabou de desafiar para que a pessoa entre no IA dela, talvez tenha uma resposta totalmente diferente, porque não foi feito esse filtro. Exato. Então, se você tem outras convicções de vida e já conversa com alguma inteligência artificial, ela pode ter isso na memória e ela vai enviesar, ela vai direcionar para aquilo que você já tem como crença, como convicção. Isso acontece. E é assim que a IA funciona. Ou seja, veja pelo outro lado que é uma contraindicação. Perguntas genéricas como essa, muito direta, num contexto de 100% de tudo que ela pode ver, tecnicamente ela vai responder aquilo que tem maior probabilidade de acontecer dentro da base de dados dela. Então existem verdades que são contadas em muitos livros, mas que a verdade não está lá. Então ela vai considerar o que está no muitos livros. Ela vai repetir. A não ser que você fale, ó, neste caso, analise tal situação por esse tipo de viés. Então essa instrução você tem que ficar passando para ela. Você pode criar um assistente já passando tudo, ou avaliando a tua resposta, você fala, não vai por aqui não. Olha que coisa interessante, eu tô viajando, boteco, tá? Estamos no boteco aqui, total. A gente está vendo um crescimento muito grande do islamismo. Sim. E a gente está vendo que essas pessoas elas estão cada vez mais ascendendo também socialmente, saindo daqueles países que elas estão entrando na Europa, elas estão entrando em todos os mercados que muitas vezes não iam. Porque a gente falava sobre islamismo, era poucos países e muito, muito distante da gente. A cultura é muito diferente. No momento que você está falando de um maior número de pessoas, estou falando de dados estatísticos, e essas pessoas começam a consumir esse tipo de informação, essa informação, numericamente, se eu faço uma pergunta, a chance de eu receber uma informação que venha do Islã é muito maior do que eu receber do cristianismo. Eu estou extrapolando, estou criando uma hipótese, certo? Certo. Essa hipótese foi validada anos atrás. E depois eles combateram isso. Por quê? A gente não pode esquecer que isso é um produto, tá, gente? Tem alguém querendo vender alguma coisa para alguém. Então, o dono do produto olhou e falou, se a gente deixar assim, a gente vai causar problemas globais. O que eles fizeram? Eles segmentaram já dentro da própria base, depende de onde você pergunta. Eles sabem que a gente está no Brasil. Olha que louco, então, ele já filtra tudo para o contexto brasileiro. O que não acontecia 2 anos atrás. Hoje já acontece isso. Entendi. Se você perguntar tudo em inglês, ela já te responde diferente. Ela já responde com os textos que estão na língua inglesa. Se você está na Europa, ele já tem alguns filtros físicos, vamos colocar assim, que depende de onde você está. Então, de novo, né, tem um documentário que é o Dilema das Redes. Esse é necessário você assistir quando você tiver sem sono, porque senão você dorme, é um documentário, sem sono, né, com paciência ali, mas vale, né, o tempo ali desse, eu não lembro se é minissérie ou se é um documentário muito importante. Por quê? A gente está 100% mapeado hoje, digitalmente falando. Sim. Então, dependendo, né, os hackers conseguem algumas informações, etc., mas para esses geradores de produtos digitais, eles estão avaliando as nossas maiores preferências. O algoritmo, né, de rede social já direciona para aquilo que você mais consome. Então, a IA não é diferente. O que está sendo debatido na lei da IA. Mas o que é muito doido conversar é que você pensa o seguinte, enquanto eu estou numa mídia social, eu estou, em teoria, me divertindo com a mídia social. É claro que ela está me formando, né? Todo mundo é maduro o suficiente para entender que conforme eu começo a consumir aquilo lá, aquilo vai me formar. Claro.
Quando eu começo a utilizar, que é o que está acontecendo agora, 2025, a utilizar a inteligência artificial, seja ela qual que você estiver utilizando, e eu começo a buscar nela algum apoio para eu construir alguma coisa, eu vou mudando a minha mentalidade. E essa minha mentalidade pode ser, usar o termo bem claro, pode ser conduzida para um lado ou para o outro. Concorda ou não? Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu de um jeito ou do outro. Só que eu acho que a tecnologia hoje permite que eu faça isso em nível global e, como você acabou de me dizer, não só com uma estratégia única, mas eu consigo trabalhar com estratégias por blocos, né? Você está falando, olha, se eu faço a pergunta em português e no Brasil, eu vou ter uma resposta. Se eu faço a pergunta em português e eu estou na Europa, em Portugal, eu vou ter uma outra resposta. Se eu faço em inglês no Brasil é de um jeito, se eu estou nos Estados Unidos, ela vai gerando outros tipos de informações, certo? Certo, e aí entra aquela história que a gente já sabe sobre as nossas convicções, né? Então, se a gente está num local em que eu tenho um baixo nível de convicção ou de consciência sobre aquilo, a gente pode ser levado de um lado para o outro de acordo com o que eu estou consumindo. Então, sim e não. Sim para quem tem uma fé frágil, vou usar esse termo, rasa, e não para quem tem uma fé mais profunda. Então, o que eu estava até consultando aqui, né, fazendo algumas perguntas enquanto a gente está falando, né, vai me ajudando aqui. Mas na prática, se você tem profundidade e maturidade para avaliar, e essa é uma das regras de IA, sempre avalie, né, tem que ter uma avaliação por um ser humano. Sempre tem, até nos agentes, mas aí fica para depois. Mas, Neto, cara, boteco total, trocando figurinha aqui, só nós, ninguém tá vendo a gente, ninguém tá ouvindo a gente, tá? Ninguém tá vendo a gente. Ainda. Cara, a gente tá falando de um momento que as pessoas são muito rasas, que as pessoas elas são muito superficiais, né? A chance de a gente ter um problema gigante aí de conduções, ela é bem grande, né? Então, assim, eu acho que chama o alerta para todo mundo. O bate-papo aqui mostra que a gente está lidando com uma tecnologia fantástica, mas que quando a gente está conectando isso com teologia, com visão de mundo, com cosmovisão, a gente tem que estar muito alicerçado sobre as nossas bases, de modo que nós consigamos perceber pequenas alterações que pode mudar grandes ângulos, né? Você muda aqui um grau aqui e se muda totalmente lá na frente, né? Sem dúvida. Então, isso é bem legal. Você viu que a gente começou, cara, conversando sobre uma coisa, fomos para outra, É porque assim, eu já percebi, já estou convidando já no ar, que não vai dar para fazer isso aqui num bate-papo único. A gente vai ter que elaborar outros bate-papos, mas vamos evoluir enquanto dá. Eu tenho uma pergunta nesse sentido da reflexão anterior. Manga com leite faz mal? Falavam que sim, né? Eu sei da história que Mas entendeu? Eu acho que o problema, ele não depende da geração. O problema sempre existiu. Falsos deuses. Está na Bíblia. A gente tem que estar preparado para isso. O problema de hoje é o volume de informação que vai chegar diferente para a mesma pessoa. E ele vai ter que tomar uma decisão. E agora? O que está certo e o que está errado? Mas é que parece estar certo. Esse que é Parece. Porque você... É o mesmo lance da internet. Quando veio a internet, a gente teve acesso à informação. Hoje ela está exponencial. Você usou uma expressão lá atrás, que eu não vou saber trazer ela, mas era tipo assim, significado e sentido. Qual que é a diferença de um para o outro? Se você lê alguma coisa, faz sentido. Ok. Mas você vai ver, não tem significado nenhum. Que é o caso que a gente estava comentando do John Piper. Tem um vídeo do John Piper, né, avaliando um pedido que ele fez para a IA. Enfim, acho que vale a pena conhecer esse vídeo depois. Eu não sei se a gente pode compartilhar aí, produção. Acho que vale a pena. Acho que a gente pode colocar até no próprio Instagram. Aqui no YouTube e no Spotify não, mas no Instagram a gente sobe ele. No Instagram sobe, ele comenta, né? Ele pede para a IA fazer uma oração para ele. Legal. Então, a oração, ela tem um sentido. Se você olha e fala, legal isso. Mas talvez não tenha ali o significado real do sentimento de um ser humano se prostrando diante de Deus e mostrando para Deus, né, o que ele está sentindo naquele momento, seja uma lamentação, uma alegria, independente do que ele está passando, mas não tem sentimento. E aí não tem o significado. Então faz sentido. Você lê e fala, faz sentido. Na minha época de faculdade, tinha um site que chamava Lero Lero. E o Lero Lero, você colocava qualquer título e ele produzia um texto com quantas linhas você quisesse.
Você lia e falava, nossa, mas que prolixo e não entendi nada. Chegava a lugar nenhum. Porque não tinha significado, mas fazia sentido. Então, mas isso, se a gente pensar que a gente está falando dos caras que hoje só vivem com o dedinho ali subindo 15 as segundos, coisas. 15 segundos, né? Aquela coisa toda. Pouca gente lendo, pouca gente lendo livros, pouca gente lendo livros, pessoas que hoje acabam definindo a escolha até mesmo de filmes, pelo tempo do filme. Se o filme tiver mais que 2 horas, tem gente que já não assiste mais, já ficou assim. Você acelera 2x no WhatsApp, você quer acelerar a pessoa que está conversando, tipo, vai direto ao ponto. Troca de música sem terminar. Sem terminar, é uma loucura, né? Assim, eu fico vendo o pessoal ouvindo hoje podcast no 2x, talvez você esteja até me ouvindo aqui em 2x, cara, porque o cara tá numa velocidade incrível. Não, vamos falar rápido que eles não conseguem. Bora, né? Fala, a gente vai ter que acelerar, né? Fala rápido. Então, aí você pega essa realidade e vai para o significado e vai para o sentido e você fala o seguinte, cara, a chance do cara comer alhos por bugalhos é gigantesca. Né? É muito grande, porque se você for construir, e isso dá para fazer, e você sabe disso daí, você vai construir uma aula de escola bíblica dominical, e você pede para a inteligência fazer alguma coisa, no seu caso, que você já pré-definiu, é uma coisa. Agora, a maioria das pessoas não pré-define, ele parte pergunta do zero, boa, ele vai mandar para você, aí faz sentido, mas não tem significado algum. Exato. E você monta uma aula... aula... muito superficial, né? É superficial demais. Exato. Você faz uma aula que, puxa, muito legal. Você faz só Ctrl-C, Ctrl-V, coloca lá num PowerPoint da vida. Se você quiser trabalhar também o PowerPoint, você pede para a IA também transformar isso daí bonitinho para você. Vai ficar tudo legalzinha, né? O template arrumadinho, certinho. Você faz uma aula super legal, só que assim... Sem que você perceba, você começa a mudar esses pequenos graus aqui embaixo, que muda totalmente a direção do negócio. Isso aí, é o que você falou de 1 grau para cá, 1 grau para lá, a consequência é desastrosa. Quantos tipos de... Você foi falando, me veio uma coisa na cabeça que não tem nada a ver, mas eu acho que você vai entender, nós estamos juntos. Quantos tipos nos últimos anos, né, ou desde o começo da civilização, se a gente quiser, que a gente pode classificar... problemas do ser humano. Eu tenho lá, ou doenças, vamos para a linha de doenças. Eu tenho doença física. Doença física, de uma certa forma, está um pouco dominado hoje. Você tem poucas áreas em que a ciência ainda não evoluiu e não descobriu, né, algum tipo de cura, diagnóstico, alguma coisa nesse sentido. Até as que a gente acha que não, muito provavelmente já tem, mas eles ainda estão em fase de laboratório, tem que esperar para validar, etc. Mas nós estamos vivendo, na minha opinião agora, essa doença do espírito. Ou doenças espirituais, né? Não do Espírito Santo. Doenças espirituais que tem a ver com a nossa relação com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai dar discernimento para todo mundo? Vai. Jesus deixou o Espírito Santo para que a gente tenha discernimento. Mas se a gente não estiver atento ao que está acontecendo, a gente vai tomar a decisão errada. Porque quem toma a decisão somos nós. Essa é a minha visão. A gente tá passando por uma doença nova, que é a doença da mente, a doença do espírito. Temos que tomar cuidado. É muita dedicação, muita informação em pouco espaço de tempo. Você não consegue absorver. A gente não debruça mais para analisar, para estudar. Me lembro, pastor Fernando comentando quanto tempo demora para ele preparar, né, as aulas, quanto tempo depois é que ele apresenta isso em público ou para a igreja. É um tempo de dedicação muito grande. E isso vai ser diagnosticado em pouco tempo, a minha estimativa aqui, meu guess, de que a gente vai passar por não tinha burnout um tempo atrás? A gente falava muito sobre isso, né? Daqui a pouco eu falo assim, cara, quanto tempo não para? Você vai ser diagnosticado. Você pode, no máximo, tantos minutos ou tantas horas por dia de tal situação digital. Porque senão você não consegue focar. Mas isso já está acontecendo, né, cara? Já tá, mas vai piorar com a IA. É que, na real, é assim... Galera, para vocês poderem entender, esse bate-papo, bom para vocês que vocês não sabem o que a gente colocou aqui de roteiro, tá? A gente está seguindo o papo, mas tem muita informação, tem muita coisa para trocar figurinha. Então, a gente vai ter que fazer outro episódio. Ainda tem tempo, a gente vai conversar, mas vai ter mais outro episódio. O que pega é o seguinte, cara, quando você fala assim sobre novos diagnósticos de doenças novas que vão surgir, eu até estava falando aqui com você fora do ar que tem algumas pessoas que até acreditam que a exposição a
telas que as crianças estão atualmente, vai ser para nós, daqui a um tempo, uma surpresa que a gente deixava a criança ficar tanto tempo assim. Assim como hoje, nós estamos em 2025, a gente fala, puxa, lembra daquele cigarrinho de chocolate que você ia que absurdo, todo mundo comprava, você estimulava a criança, é um absurdo um negócio desse. Porque a gente olha para isso como uma coisa ruim, que realmente é uma coisa ruim. O cigarro fumava-se dentro de avião. E hoje a gente permite que crianças com pouquíssimas idades estejam expostas a telas e os adultos também, no nível de consumo de tecnologia, de telas e de... Sem freio. Sem freio. Não tem controle. Então, assim, a chance de a gente ter daqui a um tempo alguém olhando para cá e falar é um absurdo e por isso que nós estamos com esse problema já instalado na população mundial é muito grande. Sem dúvida. É muito grande, beleza? Sem pensar no segundo nível. Qual é o segundo nível? Daí é a interação do homem-máquina com um monte de Android por aí. Que era isso que a gente ia conversar, porque na verdade assim... Tô tentando entrar no... Tô tentando entrar na... tentando puxar, né? Porque na real é o seguinte, pra gente conversar, cara, sobre o que define alma, porque a gente vai conversar com o que define alma e a gente vai evoluindo do tipo assim, qual que é a diferença entre alma, espírito e corpo, e vai puxar pra IA e a gente vai seguir por esse caminho. Mas... Cara, tem muita coisa aí. Mas olha que legal. Vamos entrar agora, tá? Vamos entrar no script aqui para ver se a gente consegue ter um fim programado. Pelo menos um fim nesse episódio de hoje. Nesse episódio, exato. A IA que estava mais preparada para estudo bíblico, ela nem entrou na discussão de corpo, alma e espírito. Ela respondeu alma profundamente. Então aqui outra dica para quem está usando a inteligência artificial, especialmente o ChatGPT. Ele tem um limite de resposta, do volume de resposta. Se você faz uma pergunta muito genérica e ele não está configurado como um assessor, um assistente, ele vai responder naquele mesmo espaço tudo que ele sabe sobre aquilo, ou seja, genérico demais. Se você já treinar e configurar ele para ele ser mais assertivo no que você quer, no que você busca, ele usa o mesmo volume de informação para ser mais profundo. Então, tem uma dica boa para você que está aí, né, nos assistindo, nos ouvindo, que é divide o que você quer saber em partes menores e pede para ele ser o mais detalhado possível naquele pedacinho, que ele vai ser mais profundo. Você faz pergunta genérica, ele vai usar, ele tem lá X mil tokens, né, que ele pode exibir. Isso está em constante evolução. Talvez quando você estiver assistindo, nossa, mas agora já é infinita a resposta. Tudo bem, mas ainda não é, tem uns limites ali dentro. Então, o meu GPT foi mais assertivo no que eu estava buscando, ele nem entrou em corpo e espírito. Ele só respondeu alma. Alma no hebraico, alma não sei o quê, segundo as melhores gramáticas e léxicos como Brown, Driver, Briggs e o Brew... Como é que é? É isso aí. Alguma coisa. Outro, né, do Old Testament aqui, é o dicionário léxico que ele colocou aqui. Ele tem lá, né, a palavra é nefesh. Será se é assim que fala, mas depois você pode ver aqui, ó. Veja aqui a palavra... Fale você também, não deixa eu passar essa vergonha. Para mim eu vejo nefesh. É isso aí. Mas aí o Fernando Leite poderia ajudar mais, gente. O Fernando, na próxima você ajuda a gente aqui. A gente coloca, não tem aqueles pequenininhos que falam linguagem surdo-mudo? A gente coloca o Fernando falando em grego, hebraico. Olha os textos que ele sugeriu. Tá muito próximo do seu. Sim. Não sei se tem algum a mais que ele colocou no seu de resposta. É 2,7, Mateus 10, 28. Então aqui ficou só no Gênesis e Levítico. Por quê? Porque ele parou no Antigo Testamento. Não, ele ficou só no Antigo Testamento. No final ele pergunta, você quer que ele tenha a perguntinha no final aqui? Deixa eu ver a pergunta. Ó. Em resumo, a alma no Antigo Testamento é a vida e a pessoa viva, não uma entidade separada do corpo. Se quiser, posso também comparar essa concepção com a visão de alma no pensamento grego ou no Novo Testamento. Você gostaria? Então, o meu está programado para ser muito profundo naquele tema. Começando sempre pelo Antigo Testamento. Então, esse é o propósito desse GPT, eu posso compartilhar com você depois. Ele é público, as pessoas podem usar esse GPT. Então, é bem interessante. Aí eu fui aprofundando com ele, assim como você. Como você pode compartilhar? Você envia o link? Quando você tem o assessor na conta paga, eu consigo criar um link compartilhado e até o prezado momento, o GPT permite que eu compartilhe com qualquer pessoa. Você não consegue ver a minha programação, o que eu pus por trás. Mas você consegue consumir a resposta dele. Interessante. É bem interessante. Neto, eu vou fazer uma pergunta assim, que é daquelas bem... Você acha que é possível em algum momento que a inteligência artificial passe a sentir? A definição de sentimento é algo extremamente complexa, né? Sim. Então,
não é da minha área de estudo, nós estamos no boteco de bar, Tá. ou seja, a partir de agora minha opinião não vale nada. Não, mas na real valesse é o seguinte, muito antes, né? aqui tá tudo... Muito Aqui tá antes. trocando figurinha, você tá com a gente aqui, se você quer com base científica, e aí não é Exato. aqui, você tá no lugar errado, cara. Mas o que eu entendo, né, do sentimento? O sentimento, ele depende de alguma informação imputada, inserida. Então, por exemplo, se eu te cutucar, você vai sentir dor. Vou partir dessa hipótese. Que é informação, né? Isso, tem uma informação. Tem informação. Então, e esse sentimento, ele está muito ligado à nossa forma de pensar, ao nosso cérebro, conexões nervosas. Ok. E eu vou parar por aqui, porque talvez tenha uma outra página aí dos né, enfim, especialistas que vão aprofundar mais esse tema. Mas o que eu entendo do ponto de vista que eu tenho uma experiência em TI, é de que o sensoriamento está muito avançado hoje. Você captura movimento, cor, alturas, temperaturas, tem muito sensor, muito. Esse celular aqui tem um monte de sensoriamento, de aceleração, altitude e assim por diante. Então, poxa, ele vai ter sentimento. A partir do momento que ele começa a perceber o ambiente, talvez ele se expresse, ou seja, ele traduza esses sensores em palavras que ele vai falar. Ah, estou sentindo, mas o que é sentir dor? Você vai bater no robô, ele não vai sentir dor, mas ele está vendo que ele está levando uma pancada ali. Ele vai falar, estou sentindo, né, algum tipo de interferência no meu corpo, sei lá. Mas, por exemplo, o mais difícil de todos, sentir saudade. Não sei. Mas a discussão ela é tão complexa, né? Porque a gente começa a perceber o seguinte. Em teoria, todos nós somos potenciais Einsteins. Em teoria, todos nós somos Bach. Né? Todos nós somos... A gente tem poder de fazer essa criação. A e tudo imagem mais. e semelhança todos somos, isso. exato. Na prática, a grande maioria de nós somos bem rasos, né? Assim, não sei se porque não nos aplicamos, não sei se é porque simplesmente nós não somos disciplinados. O potencial está em nós, mas a efetivação desse potencial ele acaba não acontecendo. E na grande maioria das vezes a gente tem um conjunto de influenciadores sobre nossas vidas e o nosso padrão comportamental é sempre aquilo ali. Tanto é assim que quando você pensa do ponto de vista de marketing, e aí a gente vai para outro caminho, as pessoas conseguem criar movimentos comerciais, inclusive de consumo, né? massivos. Exato. Você consegue pegar esses dados e consegue conduzir as pessoas para isso. E você tem as pessoas que simplesmente reagem exatamente a esse estímulo. Então, em uma linguagem muito mais simples, esquecendo que todo mundo pode ser Johann Sebastian Bach, mas pensando que o camarada não vai ser um Johann Sebastian Bach, é imputado também um monte de padrões que vai ser imputado, que pode ser imputado em teoria num equipamento, numa máquina, alguma coisa assim. É que tem duas coisas, né? O software e o hardware na história. Você pensar o seguinte, já estou colocando a robótica e estou colocando também já a inteligência artificial. Então, Perfeito. eu programo a inteligência artificial para ela poder reagir a todos aqueles estímulos. Quando acontecer isso, ele reage dessa forma. E aí eu uso esses estímulos colocando terminais, aspas, nervosos aí, né? Eu estou criando algum paralelo para um nervoso de captação para que ele possa manifestar diante daquilo ali um certo estímulo. O que alguém vai falar assim, não, mas isso não é sentimento, você está simplesmente fazendo com que ele reproduza algo que foi programado. Tá, e nós não somos assim? Olha, vamos lá. Podemos ser rasos o suficiente para dizer que o robô vai ter algum tipo de sentimento? Podemos. Se eu fizer uma dedução lógica aqui, dado o contexto que a gente vive, é fácil entender que o robô vai conseguir interpretar sinais de fora do ambiente para uma central de processamento que vai tomar algum tipo de decisão para falar, estou sentindo calor. Vou tentar traduzir isso com a minha cabeça de computação, tá, Rony? Assim, ó, para um robô falar que ele está com calor, eu posso colocar um sensor nele que acima de determinado tipo de temperatura, isso vai queimar o circuito dele. Então ele simplesmente fala, ó, eu vou quebrar, então se eu vou quebrar, estou com calor. Ou assim, ó, estou morrendo de calor. Aí você vai colocar intensidades né, dentro dessa decisão. Mas ele tem um sensor de temperatura, ele já está sabendo o que acontece com a temperatura muito baixa, média, muito alta, se ele está com muito frio, e ele pode
falar, literalmente, como o ChatGPT também fala, se ele está com frio ou se ele está com calor. Ou se ele está a ponto de, cara, estou morrendo de frio, estou morrendo de calor. Sabendo que um ser humano pode falar isso e de fato morrer, numa hipotermia, alguma coisa nesse sentido, e o robô pode falhar e simplesmente... Ele pode desligar, em última análise, falar o morrer é o desligar dele. Ele desliga, exato. Então, é possível esse tipo de sentimento. Agora, o espectro de sentimento é muito amplo, né? A gente está falando de sensores físicos, vamos dizer assim, né? De dor, etc. Mas eu penso que os emocionais... É o dilema do filme do Spielberg, que você, né, abriu aqui o episódio falando sobre isso, que no final, pô, spoiler para você que tem menos de 20 anos, mas 20 não, 30, né? Acho que menos de 30 já não teve contato com o filme. Mas ele termina o filme falando, mas e aí? Né? Ele chega num The End ali que ele fala, mas e agora? Eu sou ou não sou ser humano, né? E pode chegar nesse ponto do robô entender que isso não é para ele. Ó. Esse tipo de sentimento, né, ou de sensação, ele não vai sentir. Porque ele é programado para sentir... como é que fala? Para ser comediante. Quem? O robô? O robô? Hoje ele já consegue. Ele pede para ele contar uma piada. Sim, porque ele pega o padrão da gente, né? Conta uma piada. Eu vi o padrão, né, do texto que você preparou antes e ele já entra no teu modelo de conversa. Que é... Você vai sempre pedindo as mesmas coisas, ele vai trazendo um roteiro exatamente daquela forma. Mas ele vai ter capacidade de sentir? Então, que é tão maluco isso, né? Eu ouço muita gente falando o seguinte, que por um lado as máquinas elas estão, aspas, se humanizando e os seres humanos estão se desumanizando. Perfeito. Cada vez mais a gente tem a inteligência artificial aumentando e a gente está tendo um empobrecimento da inteligência, se é que eu posso usar essa palavra aqui, humana. Né? Então, assim, parece que a gente está meio que chegando no mesmo lugar. Né? Por um lado, a gente está programando equipamentos, máquinas para poder se aproximar do ser humano e, por outro lado, o ser humano está deixando de buscar conhecimento, Tá se acomodando. Tá se acomodando. Exato. Tem vários filmes legais. Eu gosto muito de filme, viu, Rony? Nesse sentido. Tem um que chama Ex Machina. Eu já falei do Autômata, você já falou do AI, do Spielberg, né? E tem esse que é o do Ex Machina. Tem outro bem interessante que chama Chappie, que é um robozinho que ele abre, né? Entre aspas, ele liga, abre o olho, porque o digital ali, né? Como se fosse um olhinho. E na hora ele começa a ter várias informações e ele começa a ficar perdido, ele começa a aprender como é que é o ambiente à volta dele. No Ex Machina, o cientista se apaixona pela mulher, por exemplo. E tem outros filmes, né, mais novos que ele mostra o ser humano tendo uma relação com um ciborgue, um robô, que ele não sabe que é um robô. Aí é o teste de Turing. Se você se relacionar com uma máquina e você não sabe que você se relacionou com uma máquina, passou no teste de Turing. Então isso vem lá de 1950, né, lá de trás. E eu acredito que isso vai ser possível porque as pessoas estão se apaixonando por árvore, né, gato, cachorro, etc., por animais. Já tem gente, tem inclusive um site, eu lembrei agora, tem um site especializado em criar o seu par de IA para você se relacionar como se fosse um marido ou uma esposa. Então, isso está acontecendo. O ser humano está tão desorientado nesse sentido que está criando relacionamento. Tem um filme que chama Her, não é? Eu não me lembro desse filme. Acho que é Her. O que tem o ator lá tá com uma camisa vermelha, é tudo vermelho o filme. Que é o filme que ele se apaixona pela IA. Cara, mas é totalmente possível isso. Ele fala o que é... Mas é claro. Te lembra de todos os seus dados importantes, porque eu nunca esquece nada. Por que é que... Eu estou fazendo só um paralelo, tá? Eu não vou falar que é porque eu estou sendo muito reducionista na minha conversa. Mas assim, talvez um dos grandes motivos pelo qual a gente está tendo um consumo tão grande de pets hoje seja o fato de que um pet nos dá aquilo que a gente quer que ele nos dê e não nos dá aquilo que a gente não quer que uma criança nos dê. Então, assim, se eu me relaciono dessa forma, eu estou formando os meus pensamentos apenas para ser
cliente, eu quero somente aquilo que eu Consumidor. quero. É isso, sou um consumidor. Então, assim, cara, se eu tenho Vamos lá, vamos viajar no nível máximo aqui, tá bom? E assim, a gente tá falando de teologia, de boteco, agora a gente tá no boteco, agora vamos pra teologia, tá bom? Eu consigo criar um robô que tatilmente tem uma sensação boa, tátil, como se fosse um corpo humano. Como existe as bonecas sexuais, as dolly sex da vida aí, tá bom? E eu coloco esse robô com uma inteligência artificial. E eu coloco nesse robô, a inteligência artificial, a condição de poder, aspas, sentir, fecha aspas, com base naquilo que a gente conversou. E aí, se eu tenho uma relação sexual com esse robô, primeiro que ele vai me dar uma sensação de prazer melhor do que qualquer outra mulher, porque ele sabe, porque foi programado para me dar para isso. Exato. Ele consegue me fazer feliz, aspas, também pela felicidade, interagindo comigo da melhor forma que eu quero, não que eu preciso. Ele nunca vai ser um ferro que com ferro me afia. Ele sempre vai fazer aquilo que eu quero, né? Sempre assim, muito para fazer com o que eu quero. Cara, chega num nível do negócio que aí você vai chegar e falar o seguinte: eu vou pôr alma nesse robô, independente se ele tem alma ou não tem alma. Eu, ser humano, vou inferir e deduzir que esse robô tem alma. Sim. E eu posso me casar com esse robô. Porque o robô vai falar para você que ele tá com dó, que ele tá com dor, que ele tá com saudade, que ele te ama, que ele tá triste. Ele vai ter os conceitos básicos do que é ser do que é ser um ser humano. Ele vai ter isso. E ele vai conseguir se comportar como isso. Então, talvez, na nossa hipótese aqui, sim, teremos androides humanoides e alguma coisa entre nós, que você vai conversar, inclusive, de corpo, alma e espírito, ele vai te explicar e você não vai saber que é um robô. Isso pode acontecer, caso não tenha nenhuma intervenção divina diferente dessa tendência que nós estamos vendo, vai acontecer. Você quer ver uma outra coisa mais maluca ainda, que a gente não falou aqui, que é colocar um chip na tua cabeça com IA para expansão da tua consciência. Lembra daquele filme? Lembra aquele filme do Matrix? Que ele tava lá, o Neo tava lá querendo dirigir um helicóptero, não conseguia, daí a Trinity falou pra ele: não, calma aí que vocês vão fazer um upload aqui. Bum, coloca nele lá, faz o download do negócio, ele abre o olho e fala: opa, agora eu já sei, né? Em 15 segundos ali, já sabe já tem habilidade, uma competência técnica. Então, existem estudos e empresas querendo fazer isso. O próprio Elon Musk tem lá como é que chamava o dele? Era Neuralink. O chip que implantou no cérebro de uma pessoa. Daí, só que sempre o propósito ele vai ser bonitinho. Ele é muito nobre, né? Não, ele é nobre. Pô, a pessoa tá lá, ele acho que, se não me engano, é tetraplégico e implantou para tentar, né, desenvolver sinais ali para a pessoa voltar a ter algum tipo de movimento e tudo mais. Mas você pode imaginar onde isso pode chegar. Tem uma pessoa, eu esqueci a cidadania dele, que ele é considerado o primeiro ciborgue do mundo. Ele era daltônico, é daltônico, né, tem dificuldade de enxergar as cores, e implantaram um chip no cérebro dele que, através de uma fibra ótica, parece aquele, né, um snorkel lá de respirar, assim, fica uma anteninha, e aonde ele vai olhando, a anteninha, né, a fibra ótica captura qual é exatamente aquela imagem e faz um som na cabeça dele. Então ele tá assim, olhando aqui e fala... Então ele escuta um som, um apito infinito na cabeça dele agora. Isso já é antigo, já faz mais de, sei lá, 5, 6 anos atrás que ele fez esse implante, ou talvez até mais. Eu tive acesso a essa informação já faz mais tempo, acho que uns 10 anos que ele colocou o chip. Eu tive acesso a essa informação há 6 anos atrás, então 7 anos atrás. E ele dá muita palestra sobre isso, por quê? Porque o cérebro dele, eles fizeram vários estudos, o cérebro dele se amoldou ao chip. E hoje ele é capaz de identificar mais de não sei quantas mil cores de olho fechado, porque ele tem essa sensibilidade de tons de verde, de branco, né, de cores, né, tons de cores, entre o branco e o preto ali. Ele sabe exatamente qual é a cor. Que o ser humano tradicional não consegue fazer isso, o ser humano natural, ele não consegue fazer. Então, olha só a composição que a gente está falando aqui. Eu tenho robô, eu tenho ser humano, aí eu tenho robô com IA, eu posso ter a IA no ser humano, eu posso ter o humano com robô. Você começa a ter uma combinação de possibilidades e hipóteses
bem interessantes. Aí a gente tem que pedir mais uma água, né, para um próximo Precisa, não, porque o que é mais interessante é o seguinte, sempre foi o sonho do ser humano a imortalidade. Sim. Então, se você, em teoria, consegue passar todos os seus, a sua essência, e por essência estou dizendo assim, os seus gostos, as suas informações que você buscou na internet durante uma vida inteira, vamos dizer que seja isso, os consumos, hábitos, blá, 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 blá. E você consiga fazer esse upload, tá bom? Dentro de um corpo que seja humano mesmo, tá? Uhum. E que você coloca um chip. Olha só o que eu estou fazendo. Eu não estou não estou colocando um cérebro no robô. Eu estou colocando um cérebro de inteligência artificial dentro de um organismo humano. Carbono. Perfeito. Cara, olha onde a gente pode chegar com isso daí. Do ponto de vista de possibilidade, isto são coisas possíveis. Você mandou isso daqui para mim falando sobre o... Esse é o Cyborg. Foi em 2004 que ele fez a cirurgia, então já faz mais de 20 anos. Vocês vão ver depois, vou mandar para vocês poderem olhar aqui também do que se trata. É muito doido isso. Isso em 2004, pessoal, ele fez a implantação desse chip, né, no cérebro para ele tentar identificar as cores. Então, Rony, assim... Nós estamos discutindo algumas técnicas que já estão bem evoluídas funcionando há muitos anos. Elas ainda estão em escala, não estão em escala industrial, são protótipos, mas são protótipos que já se provaram como válidos. Né? Esse exemplo que você deu agora tem uma série que estava no Netflix que é Carbon. A série Carbon fala exatamente esse é o enredo. Então você tem lá... eu não morro mais, porque antes de eu morrer, eu tenho um backup na nuvem do que eu estou vivendo aqui. Aí eu morri, só desligou meu corpo biológico. Aí tem um outro corpo biológico em outro lugar que você faz o download do meu último pensamento aqui. Ele tem toda uma história com a minha HD, Ctrl+C, Ctrl+V do outro lado. Abre o olho, o mesmo corpo de... Escolhe a idade que você quer ter. Sim. Porque é carbono, então você vai ter decodificação do DNA. Tanto sendo uma criança, um adulto, né, ou alguém mais experiente... Faz download, upload, etc. Acabou o problema. Não, e assim, você lembra que aqui mesmo nesse episódio você falou sobre a Alexa, que é uma assistente, né? Que ela ouve a gente o tempo todo. Os nossos celulares também nos ouvem o tempo todo. Imagina que você carrega o seu celular para todos os lugares que você vai. Imagina que você tem uma vida de uma pessoa que foi totalmente mapeada. Sim. Então você nem pode precisa. Ser clonado. Você simplesmente pega toda aquela informação, decodifica ela de uma linguagem, coloca naquilo ali, você tem uma pessoa exatamente igual a você. Exato. Então, as fronteiras da medicina com a robótica que a gente está vivendo hoje, elas nos levam a crer que isso poderá ser possível caso não haja alguma intervenção ou divina ou que a gente tenha minimamente, né, algumas leis, mas se for intervenção humana... teremos mentes criativas fazendo por fora. O underground vai continuar. É porque você, na real, todo mundo fala assim para mim. Todo mundo que eu converso, você não foi a pessoa que eu conversei, mas já conversei com algumas outras pessoas que diziam assim para mim, cara, não fica nessa vibe porque a gente vai colocar quais são os guarda-reios disso. Só que, cara, não funciona assim. Sempre tem alguém que... né, a Jeep vai lá e faz de um jeito diferente, né, cara? Uma vez que a tecnologia está acessível... É isso que acontece. Aí, assim, tem teorias, né? As explosões solares vão apagar todas as HDs. Eu gosto de pensar que um dia nós vamos acordar e falar, caramba, meu celular não funciona. Mas você continua tendo eletricidade, todos os outros... vamos dizer assim, inventos, né, que a gente tem hoje, facilidades da vida cotidiana, mas você não tem mais a conectividade. Acabou. Você não tem. Você vai ter que startar uma HD do zero porque todas foram apagadas. Isso tem uma linha de pessoas que pensam desse jeito? Por conta das explosões solares, ela tem lá um efeito magnético, né, que depende, enfim, aí eu não sei explicar fisicamente, mas tem a intensidade dessa onda magnética é como a gente brincava antigamente. Lembra que você não podia pegar o cartão de crédito e colocar perto de um celular que parava de funcionar? Tinha, né? Desmagnetizava, porque era tarjeta magnética, depois virou chip. Então, imagina que uma onda magnética vem e os nossos, né, a maioria dos nossos discos rígidos ainda usam tecnologias magnéticas e a gente perde 80% da informação armazenada.
Neto, essa conversa é tão boa, cara, que eu vou fazer o seguinte, ó. A gente já rodou mais do que 1 hora, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um break aqui. Esse break aqui é para que você se inscreva no canal, para que você coloque as suas dúvidas, que você faça seus comentários nesse vídeo aqui, porque depois dessa conversa vai ter a parte 2. A gente vai continuar essa parte 2, só que a gente vai cortar agora aqui. Você vai dar um tchau pra gente aqui, olha, tchau. Tchau lá. E você tchau. vai acompanhar a gente na parte 2, beleza? Tchau.